Então, pessoal, boa noite. A gente está fazendo aqui o primeiro evento do Patos, né? A gente está fazendo uma aula, tirando o Install Fest, a gente vai dar uma aula de Linux. A gente é o grupo de Open Source aqui da Facul, a gente meio que está junto o grupo de CyberSec e o grupo de Open Source. Mais só um lugar que a gente vai, troca ideia de coisas que a gente gosta, de tecnologia em geral. E queria, antes de começar, na verdade, pedir para quem puder, tipo, postar um stories e marcar a gente no Instagram, para aumentar um pouco o engajamento. Adesivos, adesivos, adesivos. Isso. Acho que. Peraí, deixa eu abrir aqui. Mano, adesivo, adesivo, adesivo. Deixa na mão do Marlon aí, velho. Ele É, sai no adesiveiro, mano. Adesiveiro oficial. O Marlon é nosso pedágio. Tinha pego. Fazer um carinho igual tirar isso aí, limpando o pessoal lá com os caras. Então, primeiro, obrigado a todo mundo que veio aí. É bem da hora ver que, né, tem gente com mais interesse, assim. A gente quer, nessas aulas, basicamente trazer coisa que a gente acha que, às vezes, falta um pouco, ou que a ideia é alguma coisa que tem que estudar por fora da faculdade, por exemplo, mas fica um pouco sem recurso, sem caminho de seguir. Então, essa aqui é a primeira a ideia é ser muitas. A gente vai trazer tanto aulas de open source, como aulas de cybersec. Daí, quem quiser, vai ter umas, tipo, trilhas, assim, que a gente vai dando aula. E a gente começou, o grupo é muito novo, né? Desse ano, então esse aqui é o primeiro evento maiorzinho, assim, tirando o Install Fest. A gente tem algumas aulas tipo, pré-organizadas de alguns tópicos, eu vou só falar alguns aqui, aí também a gente vai pedir depois para vocês falarem coisas que vocês têm vontade de estudar, o que a gente fale sobre. Então, essa aqui é a primeira, né? GNU Linux. A gente vai falar de HTTP, Git, Docker, algumas aulas de arquitetura distribuídas, de self-hosting do Cofane. Hardware, caching, teste, basicamente qualquer coisa que vocês tiverem sugestão, isso é algo que a gente sabe falar, a gente vai tentar estar trazendo. E a trilha de cibersegurança, mas aí é do Pombo, não necessariamente do Patos. A ideia de hoje é uma aula bem introdutória, tipo, ser um primeiro contato, mas qualquer coisa. E... Não, só anotei aqui. E a gente também tem alguns projetos internos, de coisas que a gente quer aprender, quer fazer, então vira um local de, por exemplo, de acabar estudando, ler alguns artigos, compartilha um resumão do artigo, assim, que às vezes é meio pesado de ler, com o pessoal dali de dentro, faz alguma implementaçãozinha de teste. E a gente tem tudo isso lá no nosso GitHub. E eu sei que eventualmente alguém vai perguntar coisa do PCL. A gente, por enquanto, está mais só. O grupo inteiro tá, tipo, a organização, mas a ideia é que a reunião qualquer um pode colar. A gente montou o horário com base na pandemia, na greve. E então o horário tá meio ruim, a gente vai mudar agora, vai tentar colocar fora de horário que tem aula. E basicamente quem quiser colar, cola, e aí a gente vai montar a aula, ou quem quiser participar ou dar uma aula. Coisa assim vai ser basicamente por engajamento e coisa do tipo. Então não tem algo muito bem definido de processo seletivo, mas é só cola e vamos trocando ideia. Então o Vini vai dar um de Linux aqui. Vamos. Então, aqui temos a capa aí apresentando. Estamos localizados no DC. Isso aqui é uma aula inaugural. E aqui embaixo tem o nome dos dois grupos aí que a gente está querendo trazer, o grupo de open source e o grupo de segurança. E para os dois casos é um assunto extremamente importante, então quem quiser fazer parte, quiser tá junto aí durante esse processo, é bem legal, tipo, engajem, tem lista de exercícios, assim, tem atividades para serem realizadas no finalzinho, eu vou comentar um pouco mais sobre. Então, quem puder, se engaje, assim, nisso aqui. Oi? Roadmap, aqui a gente vai falar de Linux, do Shell para interagir com o sistema operacional. E no final, como eu falei, vou falar um pouco sobre o Wargames, que são algumas atividades que a gente pode fazer para aprender. São desafios sequenciais. Oi? Ah, tá. Paramos aí, tínhamos um quanto tempo, mas aqui tem o pessoal, imagino que esteja entrando na faculdade agora. Então, aqui algumas perguntas que eu queria fazer para o pessoal daqui, que é quem aqui já programou alguma coisa? Então, temos algumas pessoas levantando a mão, outras um pouco mais tímidas, aquele nunca programei nada muito avançado, fiz uma coisa básica ali, mas tudo bem. Quem aqui já usou Linux alguma vez aqui? Tem uma galerinha aqui. E tem, e tem mais uma terceira.
Tem mais uma terceira pergunta aqui, que é quem que já usou um servidor remotamente? Porque nem sempre você vai estar usando um Linux na sua máquina. Às vezes você vai estar desenvolvendo para subir uma aplicação web em algum lugar e você não vai subir ela na sua máquina. Então, às vezes, independente do que você esteja usando ali, ou não web, né? Nem tudo é web, mas assim, alguma coisa vai estar rodando, muito provavelmente vai estar rodando num servidor Linux e é o que a gente vou dar seguimento aqui. Então, o que é um Linux, né? Então, não tem como falar o que é um Linux sem comentar um pouquinho sobre o que é um sistema operacional. Como que o pessoal que está aqui, acredito que quase todo mundo seja da computação, teremos aula, vocês vão ver durante o curso o que é um sistema operacional e dependendo do professor que você pegar, você vai até fazer um bash na mão em C, então não se assustem. Mas basicamente um programão ali que ele é responsável por permitir que você rode programas nele e ele vai fazer uma série de controles, vai decidir qual programa que vai estar rodando naquele momento, vai decidir coisas relacionadas à segurança, à permissão, ele fornece abstrações para acessar coisas como a sua placa de rede, então facilita você fazer conexão com a internet e esse tipo de coisa. Então, basicamente, vai ser o cara que vai gerenciar o hardware do seu PC. E nesse caso, a gente vai falar sobre o Linux, mas também tem um Windows, que acredito que boa parte dessa sala aqui já tem usado. Então, onde que a gente encontra o Linux? Por que é tão importante assim? Tem gente que nunca viu ou acha que, por que eu vou usar Linux? De fato, Linux em desktop, assim, para usar normal no PC, não é a maior parte é Linux mesmo, mas quando a gente começa a pensar em smartphones, se você não está rodando um iOS, você muito provavelmente está rodando um Android, que é baseado em Linux, tem algumas diferenças, tem muitas diferenças na verdade, mas é baseado em Linux. Se você estiver acessando um servidor remoto, tem grandes chances, se não for um Windows Server, de ser um Linux. Desktop também notebook, então espero que vocês estejam instalando nos seus próprios computadores, porque facilita muita coisa na faculdade. E também tem essa questão de IoT, para quem pensa em internet das coisas, roteadores que você tem na sua casa, muito provavelmente ele está rodando algum tipo de Linux, a Smart TV, se você tiver, e qualquer bugiganga smart que você tiver, uma geladeira, não sei o que o pessoal vai inventar, mas muito provavelmente vai rodar um Linux. Então, são bastante áreas que você pode estar se ligando ali que tem programas, existem, a gente tem Linux rodando por lá. Também é importante deixar claro que lugares grandes onde não está rodando Linux, deveria. Porque essa semana metade do planeta caiu porque o Windows de segurança. Então, por ter usar Linux aqui, tem essa vantagem de ser grátis e ser open source. A gente tem melhorias constantes por causa que a comunidade ajuda, desenvolvedores experientes desenvolvem e aprimoram o código, e muitas vezes grandes empresas que usam o Linux precisam fazer alguma melhoria no Linux para continuar usando e acaba espalhando isso para a comunidade. Então é uma via que muitas vezes ter empresas grandes por trás também ajuda a melhoria do sistema operacional como um todo, principalmente para essa parte de negócios e tal, não necessariamente para o usuário final. Tem vantagem de privacidade. Sim, sim. Na Magalu Cloud, ele tem muita stack, basicamente quase toda a stack é em cima de software open source, e eles também fazem melhorias, então, tipo, o mercado de trabalho também é interessante, também tem esse viés. Questão de privacidade, todo mundo sabe que o Windows é um terror em algumas coisas, tem muita telemetria, desativar o Cortana, não desativa o Cortana, você roda algumas coisas para desabilitar e na próxima atualização tá de pé de novo. E em questão de Linux também tem essa vantagem de, para quem vai programar e para quem vai testar algumas coisas, tem alguns facilitadores, tipo gerenciadores de pacote, que permite que você, vou precisar instalar essa lib de Python aqui. Em vez de, muitas vezes é trabalhoso fazer isso no Windows e no Linux você gere tudo unificado por um lugar só, dependendo da distribuição que você estiver usando, pode ser o apt ou pode ser um pacman, mas assim, tem coisas na faculdade que são muito mais rápidas para você fazer. Vai testar um Docker no Windows. Dá um pouco mais de trabalho do que usar uma coisa que vem já nativa no Linux. E é interessante. E para quem gosta de brincar com as coisas, tem a parte de customização. Não dá para brincar muito com Windows. E Linux dá para fazer uma cacetada de coisa.
E aqui do lado tem um ponto relevante aí, que Linux não roda nada da Riot, mas eu não vou me pronunciar mais porque eu tenho opiniões muito fortes sobre. Então, né, qual que é a vantagem de carreira para especializar nisso, para aprender Linux, ou pelo menos souber um pouco? Eu acho que é fundamental, ajuda, todo programador deveria saber, toda pessoa da computação deveria saber um pouco de Linux, porque abre oportunidade para você mexer com desenvolvimento, seja ela Android, seja ela em geral, como eu já comentei, tem algumas facilidades que o Linux traz para a gente, Cloud Computing, e para DevOps também, que é uma carreira que dificilmente você vai ver esteiras de Windows, até pode rolar, mas assim, é bem comum usar Linux Jeans. E aqui é um gráfico dos... Também tem uma parte que é bem presente em Linux, que são nos servidores de alta potência, são HPC High, alto poder de processamento, que nos top 500, todos os 500 usam Linux. Então, se você faz alguma coisa de pesquisa que você está mexendo com um supercomputador, não vai estar rodando Windows lá. Então, mais um pontinho aí. Então, como eu comentei, vamos acessar uma máquina Linux externa. Para você acessar um servidor Linux remoto, você usa o SSH, que é um protocolo que permite que você dê comandos e controle remotamente uma máquina de maneira encriptada. Então, ele estabelece criptografia e impede que, se alguém capture o tráfego, veja alguma coisa. E também, só um ponto, dá para você passar programas gráficos. Então, às vezes você está rodando algum programa que tem uma telinha ali, você também consegue acessar ele remotamente. Então, você... Não sei o quão funcional deve ser, mas você pode abrir um navegador e espelhar e fazer rodar na sua tela, estando remotamente. E também permite transferência de arquivos de forma encriptada, que são coisas que, se você estiver trabalhando com servidor remoto, vai fazer parte do dia ali. Você mandar comandos para ele e você mandar e enviar arquivos. Então, para quem não tem um Linux instalado, também não tem problema, você ainda pode controlar um computador Linux sem problemas, você pode instalar o SSH no teu Windows. Então, aqui eu comentei do Mobile Xterm, que é um programinha de Windows que você pode usar, e também tem o WSL, que permite você virtualizar um Linux dentro do Windows. Eu nunca usei, mas conheço pessoas que usam, e se você não quer abandonar o Windows, mas você quer ter algumas coisas do Linux dentro, você pode instalar o Subsystem. Então, aqui é como eu costumo me conectar. A gente tem no projeto da Magazine Luiza lá os servidores que a gente usa lá, a gente tem uns clusters, e aqui é como eu faço para me conectar com Stratus. Então, só copiando o comando aqui, a gente dá esse comando do terminal, que é o comando do SSH, a gente coloca o usuário que a gente quer logar nessa máquina remota, no meu caso eu tenho um usuário criado lá com o nome de Vini, e aqui você coloca o IP ou o hostname, no caso a gente tem um DNS que resolve, mas isso aqui poderia ser também um IP direto da máquina pública ali que está querendo acessar. O SSH ele é um serviço que vai estar rodando em algum lugar, nesse caso ele está rodando na porta 2002. E então, quando a gente dá um comando, a gente também tem a opção de especificar opções, no caso esse "-p", esse "-i", e isso aqui são argumentos que a gente passa para essas opções. Então, a gente está passando a porta 2002 para esse argumento de "-p", que especifica a porta. Aqui a gente também está passando uma chave pública, que é a chave que eu vou usar para se conectar. Então, não estou trazendo mais detalhes sobre isso, mas quando você usa o SSH, você pode se conectar a partir de uma chave pública ou uma chave privada. E aqui você especifica qual é essa chave. E conectando, ou na sua própria máquina aí, você vai encontrar a Shell. A Shell, talvez alguém já tenha fuçado no prompt de comando do Windows, é a mesma lógica, você pode dar comandos ali diretamente e a Shell também possui alguns comandos específicos integrados dela que permitem que você expanda e permite você fazer mais coisas com ela. Tem uma linguagem de programação que é a Bash Script ou Shell Script, que permite que você faça basicamente as mesmas coisas que você faz com uma linguagem de programação normal, do tipo criar estrutura de controle, loop, e você pode usar ela para fazer isso. Então,
interessante também, é uma linguagem de programação, uma linguagem de scripting que pode ser usado, é usado em algumas coisas, DevOps, você pode criar scripts usando o Bash também. Aqui tem um exemplozinho de navegando através de uma pasta aqui no meu computador. Então aqui eu tenho o meu nome de usuário, aqui é o nome da minha máquina, e aqui ele fala qual é a pasta que eu estou atualmente, e aqui é o comando que eu estou dando. Todos os comandos no Linux, nem todos na verdade, mas boa parte dos comandos do Linux, eles têm um nome que faz sentido. Então quando vocês ficarem perdidos para, nossa, eu não lembro qual comando que faz alguma coisa, tenta lembrar do nome do comando em si. O PWD é Print Working Directory, que printa o seu diretório atual. Então, nesse caso, eu quero saber onde eu estou, eu dou um PWD, e ele fala, você está na pasta Home, dentro do diretório Vinícius, dentro do diretório Documentos, e dentro desse diretório que eu criei, que é o diretório. Um ponto específico aqui também, para a gente voltar para um diretório atrás, para a gente voltar para o diretório pai, daquele diretório que a gente está atualmente, a gente usa os 2 pontos. Então, eu estou em diretório aqui, dando CD 2 pontos, eu volto para Documents. CD é Change Directory, troca o diretório para o diretório que você especificar. E com ls a gente pode mostrar todos os arquivos que a gente tem naquele diretório. E aqui eu acabo entrando na pasta aqui. Tem um outro ponto aqui, que é o comando man. Que é o comando man. Com o comando man, a gente pode especificar, a gente pode dar algum comando que a gente tenha dúvida sobre o que ele faz, e ele vai falar para a gente quais são os argumentos, é basicamente o manual de todos os comandos que a gente tem aqui. Então, eu quero saber o que o ls faz. Ops, está bem grande. Mas aqui, ele lista o conteúdo de um diretório, tem as opções para mostrar arquivos que estão ocultos. Então, boa parte desses comandos, eles são bem poderosos, assim, você consegue fazer muitas coisas usando os argumentos deles. E são comandos simples também, eles fazem só uma coisa muito bem. Aqui ele vai continuar de onde eu estou? Vai. Também eu queria falar um pouco sobre os diretórios do Linux. Então, esse diretório, na verdade, ele é herdado do Unix. Então, dependendo do sistema que você for ver, talvez, mesmo não sendo exatamente Linux, ele pode acabar sendo parecido. E aqui ele traz uma maneira de organizar algumas coisas. Então, por exemplo, se no Windows você tem, quando você clica em computador, você encontra o disco local C, e a partir desse cara, todas as outras pastas estão lá, aqui você também tem esse mesmo esquema. Nesse caso, é o nosso diretório barra, que é o diretório raiz. E daí você tem uma divisão para os arquivos que você precisa ter no seu sistema. Então, em temp você tem os arquivos temporários. Em mount, quando você instala um pendrive e você conecta ele, você tem que colocar ele em alguma pasta e ele vai ser colocado dentro dessa pasta mount, vai ser criada uma pasta para você acessar ele. Mídia também. var, que fica alguns arquivos de alguns programas que você está rodando. Proc, que tem as informações sobre os processos que estão rodando na sua máquina. E então tudo fica dentro de um lugar. Até os comandos, por exemplo, eu dei um ls aqui e dá para saber onde está o ls com where is. E eu sei que em /user, /bin, /ls, esse cara está lá. Eu estou acessando diretamente ele pelo arquivo dele. E eu posso rodar ele vai falar o que eu tenho na minha pasta aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar alguma coisa, se alguém souber também, tiver alguma coisa para trazer. Tem isso aqui também é relevante. Tem 2 tipos de maneiras a se referir a um arquivo. Você pode se referir com ele a partir da barra, que daí você dá o caminho absoluto de onde ele está ali, ou você pode falar onde esse arquivo está relativo a onde você está atualmente. Como assim? Por exemplo, aqui. Aqui eu entro na pasta Documents. Dentro dessa pasta Documents, a gente se refere pelo diretório atual com ponto.
Então, como eu tinha comentado, 2 pontos acaba sendo o diretório anterior. Aqui com ponto ele fala onde eu estou atualmente. Então, CD aqui, eu vou entrar na pasta Documents e eu especifico esse arquivo aqui. Como eu estou especificando ele a partir de onde eu estou atualmente. Aqui embaixo, eu especifico ele no caminho total dele. Então, a partir de barra home, a partir de barra Vinícius, então é um arquivo que está dentro da minha pasta e tal. Você pode especificar ele dessa maneira também. Estou deixando também alguns comandos aqui que falam. Além dos comandos, também comento um pouco sobre as opções, onde eles são mais usados. Vale a pena dar uma olhada para quem quiser se aprofundar e quem também tiver alguma dúvida sobre alguma coisa. Um pouco também, a Shell, ela traz para a gente algumas coisas que a gente, alguns utilitários que a gente pode usar. Como eu disse, o Linux ele é composto de vários comandos. Ele traz para você vários comandos que são muito simples, mas você pode usar eles combinando para você fazer atividades mais complexas. Então, eu não tenho algum arquivo que processa um arquivo que eu especificar. Mas eu posso pegar... vamos dar um exemplo aqui. Calma aí. Aqui eu tenho um pouco de código aqui de Go, básico. E nessa pasta aqui eu tenho algumas pastas que são alguns arquivos de Go. Se eu quero listar um arquivo, eu posso dar um cat, que ele vai printar o conteúdo daquele arquivo. Ok, eu tenho isso aqui. Mas e se eu quero pesquisar alguma coisa dentro do arquivo? Entra aí essa questão de redirecionamento. Eu consigo tirar a saída desse comando que eu dei, que é basicamente esse texto aqui, e passar ele para a entrada de algum outro comando. Então eu posso dar um cat add.go, o símbolo para redirecionar a saída de um para a entrada de outro é esse símbolo aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa barrinha aqui é o pipe, aqui. E a gente pode passar ele para a entrada de outro programa, tipo grep, e a gente vai pesquisar alguma coisa. Então, ele retornou para a gente essa linha essa primeira linha que possui o handler dentro dele. Também posso dar um cat.add.go e, por exemplo, usar um outro utilitário, que é o WC, que vai contar a quantidade de linhas que tem nesse arquivo. Daí ele vai falar a quantidade de linhas, a quantidade de caracteres, a quantidade de palavras que eu tenho dentro desse arquivo. Também é possível dar algum comando, e ele vai retornar alguma coisa, e salvar a saída desse comando em outro lugar. Então aqui eu vou salvar a saída desse date que eu dei em um arquivo chamado data.alguma coisa. E aqui, ele printando esse arquivo, a saída dele está aqui. Oi. Para fazer mais contexto. Vai. Ponto alguma coisa. Faz diferença no Linux? Aqui não faz, mas se você coloca no comecinho, a gente vai ter um arquivo que ele é oculto. Deixa eu só... Eu vou terminar aqui, daí eu já comento um pouco. Tipo, extensão é diferente do Windows. A extensão depende do que está atrás do ponto. Ele vê os Magic Bytes também, né? Aqui, se você, em vez de colocar uma saída, um maior aqui para sair, você colocar 2, ele vai dar append. Então, se eu faço aqui várias vezes e eu der um cat, ele vai colocar várias vezes o que eu colocar ali. Voltando aqui na minha pasta principal, aqui eu estou na pasta aqui do meu usuário. Se eu der um ls, ele traz algumas coisas, mas não são muitas. Dentro da minha pasta aqui, eu possuo diversos arquivos que são ocultos, são arquivos escondidos. E para printar, eu posso usar, eu não lembro, acho que é H, que é o de hidden? Não. Adial, né? E aqui ele fala todos os arquivos começando com ponto, e daí tem coisas do SSH, que ele tem uma pasta para ele. Tem um stream aqui, mas não vou elaborar mais nada, não. Coisas do Mozilla, enfim. Então, você muda o comportamento dos comandos usando essas opções dele.
Também eu queria falar um pouco sobre editores de linha de texto. Então, nem sempre que você acessar um servidor remoto, você vai conseguir abrir um VS Code ou abrir um bloco de notas, se você é um Windows user aí. Então, muitas vezes você acessa uma máquina remotamente e tudo que você tem é uma shell. Então, vou conectar aqui no servidor que a gente tem aqui. Conectei aqui no Stratus. Eu não tenho como abrir um VS Code aqui. Eu posso pegar o arquivo, mandar para minha máquina ou para mandar para a máquina de volta, mas eu sinceramente acho trabalhoso. Então, eu vou criar um arquivo aqui. Dá para criar um arquivo com touch, então eu vou criar um arquivo apresentação. Uma coisa legal também que é importante é o tab. Se você aperta tab, ele tem o autocomplete, então você não precisa escrever tudo sempre. Você pode escrever, por exemplo, vim, arquivo, tab ele já completa para você. E outro bizu legal também é usar o Ctrl R, que permite que você pesquise no seu histórico. Então, se eu dei o comando antes e escrevo touch, nesse caso aqui ele não está falando, porque ele não está salvo. Mas ele vê se eu escrever algum comando anteriormente. Então, é bem comum no Linux você dar um comando que você já usa ele com uma certa frequência. Então, você aperta Ctrl R e ele volta para você também. Tem as setinhas também, você pode dar várias setinhas para cima, se você for desse, tem gente que não usa, mas assim, é só utilizando por bastante tempo que você vai pegando os bizus e ficando melhor na hora de usar. Vamos vir aqui, vamos dar um vim arquivo apresentação. E aqui no vim, começa aqui. Na real, vamos começar pelo Nano aqui, que é um outro editor de arquivo, que é um pouco mais simples aqui. Nele você já pode escrever tudo que você quiser aqui. E aqui embaixo tem como você usa ele. Essa setinha aqui para cima é um Ctrl. Então, se você quiser salvar alguma coisa, você quer escrever o arquivo, você dá um Ctrl O. Se você quiser procurar, você dá um Ctrl W. E é isso, não tem muita coisa. Ctrl X sai. Então você pode usar ele para editar arquivos. O Vim ele é bem mais poderoso, ele suporta algumas coisas. Eu não sei usar 100%, tem macro, tem muita gente que sabe usar muito melhor que eu. Mas eu vou dar o básico aqui. Então o Vim ele possui vários modos. Então o modo você acompanha aqui embaixo. Se eu escrevo I, ele entra no modo Insert, e no modo Insert eu posso escrever texto. Então vamos fazer um Hello World aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu ainda sei escrever um. Nossa. Viu, faz muito tempo que eu não faço isso, então não me julguem se não sair esse cara aqui. Então, eu fechei aqui, era para fazer devagar, tá? Eu já tô com ele escrito aqui. Para salvar, você aperta ESC, e daí você vai sair do modo Insert, ó. Se você estiver no modo Insert, você aperta ESC, você sai desse modo Insert. Você aperta 2 pontos, que é para você dar comandos, e também dá para ativar opções e desativar opções do Vim aqui. Por exemplo, set number, ele vai colocar as linhas do arquivo. Também dá para customizar o arquivo do Vim para ele vir iniciar sempre do jeito que você quer. Aqui W de write para você salvar e o Q para você quitar, para você sair do arquivo. Vamos... Oi? Se você der Shift, CZ, salvo, sai também. Não precisa digitar nada. Shift ZZ? Legal, não sabia. Vou renomear aqui também esse arquivo de apresentação, já que eu escrevi um arquivo .c, um arquivo de C, eu quero compilar ele, eu não quero que ele tenha esse nome. Então a gente pode usar o move e a gente move ele para onde ele está mesmo, só que com outro nome. Então a gente quer mover o arquivo apresentação para esse diretório que a gente está atualmente, para apresentação.c. Vamos dar um GCC nesse apresentação.c. E não tem GCC no Stratus? Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Eu não sabia. Eu tô ligado que é um Ubuntu Server, mas não sabia que o Ubuntu Server não vinha com GCC.
Enfim, enfim, tá, beleza. Então, como eu comentei, você tem os gerenciadores de pacotes. Então, por exemplo, eu me deparei com um pacote que eu não tenho instalado dessa máquina. Se eu estou no Windows, eu vou lá, pesquiso no navegador o nome do projeto, rodo lá o wizard de instalação. Aqui não, aqui dá para simplesmente fazer um sudo apt install e o nome do que eu quero instalar. Colocar minha senha aqui. Falo que eu quero instalar. Tem que ver se a internet do Stratos vai estar bom, porque a gente estava tendo problemas aí. Resolveram aquele problema da rota? Que sim. Tá aí. É, em 8 minutos, 3 minutos. Nossa senhora. Então, no Windows você tem. Muitas vezes você clica no botão direito e ele pede para você rodar com permissões de administrador, né? Tem o equivalente disso no Linux que impede você de quebrar o seu sistema. Então, é um comandinho ali que ele permite que você faça mais coisas do que você deveria, mas então você só roda que você coisas mais importantes através dele, né? Tem criar o grupo sudo, que o Guto faz isso com uma frequência bem alta, assim. Então, ó, eu rodei o GCC aqui, que não estava instalado, mas agora ele tá, graças ao nosso apt. Ele ele cuspiu pra gente o binário aqui, e rodando eu printei o Hello World. Então, legal, depois de 5 anos de faculdade, eu sei fazer um Hello World em C. E, por fim, pode falar. Oi? Então, esse aqui é o apt, esse aqui é os pacotes que ele tem aqui. Ele é um gerenciador de pacotes, então eu não sabe listar os pacotes do. Vamos dar um apt. Quero listar os pacotes que estão instalados na máquina. Os baseados em Debian. O Google também, o Pop. Tem outros gerenciadores de pacote, o Yay, o Pacman, o Sudo apt list. depende de qual que você estiver usando. Basicamente, quando você precisar usar um programa, sobretudo um programa de terminal, que é uma CLI, que são... Aqui são os que estão instalados? No Linux, você pode usar o gerenciador de pacote, ele vai perguntar para um repositório que ele tem, para saber se ele conhece aquele comando. E se ele conhecer aquele comando, você já pode instalar direto pelo terminal com um comando só, que o sudo apt-get instala o GCC, instala o GCC, que é o compilador de C mais famoso aí. Então, basicamente isso. Dependendo da distro que você tiver, você vai poder usar um gerenciador de pacotes diferentes. Todos baseados em Debian, vai ser apt. Recomendo a todos, se forem começar a usar agora, usarem distros baseados em Debian. Se você tiver um Arch ou outra coisa assim, você pode usar o Pacman. É importante você baixar pacotes novos quando você não tiver esses pacotes e você manter os seus pacotes atualizados também, porque coisas novas saem, vulnerabilidades novas saem. E se você tem um instalador de pacotes e não faz isso na mão, isso facilita horrores. E também para quem vai trabalhar, vai desenvolver, precisa baixar uma coisa nova é muito mais fácil do que ter que instalar de alguma outra maneira. E aqui Oi? O pacote de Snap e o Flashback são construídos para alguma Não. Será que eu tenho o Snap aqui no meu? Eu tenho Snap, será que eu tenho Snap? Eu instalei para baixar uma coisa. Não, eu desinstalei. Eu tenho o apt, Não, depende. E vai ter programa que vai para várias. No geral, eu não recomendo usar Flashback, porque ele é pesado, mas algumas coisas... Eu acho que depende também do pacote. Tipo, eu acho que Flashpack tem alguns pacotes que mandam, tipo, o app image para você, tipo, binário inteiro. Daí, tipo, tem diferenças, tem tipos de pacotes. Se você tiver numa distro Debian, seu pacote possivelmente vai ser .deb. Então, tem algumas dessas coisas. Eu lembro que eu instalei o Snap porque eu precisava baixar algum pacote, eu não estava achando como instalar. Mas, assim, eu uso o Arch. No Arch, muita coisa tem nos repositórios da comunidade. Então, dependendo disso que você tiver, você não vai ter que se preocupar com isso. Dependendo do que você for baixar, você vai ter que se preocupar com isso. E para a mesma vez, se ela baixar alguma coisa
Então. O Snap e o Flatpak, eles são tipo, pacotes contendo dados. Então, Uhum. todas as dependências do programa vão pegar no seu sistema. Vai pegar direto do pacote que você vai. Por isso ele é muito maior. E o Snap tem a questão, tipo, ele é bem mais pesado mesmo do que o Flatpak. No mundo, você vai escolher um tipo padrão que vem com o Snap, se você não pretender isso, vai demorar para vir, porque ele é muito mais pesado. Então, tipo, no geral, utilizar um pacote que foi compilado diretamente para o seu sistema é mais interessante, mas dependendo do que você quiser fazer, usar também é meio interessante, porque você pode atualizar o seu sistema sem quebrar nada do conteúdo. Eu não uso o Snap, porque eu Pode usar assim. Nossa, mas aí entra muita coisa. Já posso falar? O quê? Tem mais alguma coisa para falar aqui ou não? Já posso falar do. Enfim, e daí, uma das ideias que quando eu entrei aqui, é uma das ideias do Pombo também, é tipo você ter uma comunidade para te ajudar quando você tiver dúvida e gente que sabe mais que você em alguma coisa e você também contribuir com essa comunidade. Quando eu entrei aqui na faculdade não tinha nada relacionado à cibersegurança e conforme eu fui passando o tempo na faculdade, eu fui encontrando algumas pessoas que têm mais interesse na área. Então, agora a gente quer trazer isso para vocês que estão entrando também, para quem tiver interesse em seguir essa carreira. E uma das maneiras que alguns hackers usam para se exercitar é justamente com CTFs ou Wargames. No caso do CTF, você tem um limite de tempo ali, um final de semana para você jogar, acabou essa pontuação ali. E você também tem desafios que estão abertos o tempo inteiro, 24/7. Você faz o seu tempo e também buscam ensinar coisas para vocês, segurança web, todo tipo de coisa. E aqui tem esse Wargame chamado Bandit da Over the Wire, que é bem famoso, que fala sobre Linux de uma maneira geral, assim, ensina você a usar Shell, ensina você a logar remotamente via SSH, e o começo dele é bem básico, eu queria fazer esses níveis iniciais dentro devagarzinho com vocês, e daí quem quiser continuar em casa, eu também tenho write-up já fiz isso aqui, então eu tenho as respostas, então se alguém precisar empacar em algum lugar, pode mandar mensagem lá no Telegram do Pados ou no Discord, que a gente vai ajudar vocês. Mas aqui, basicamente, eles disponibilizam para você uma máquina remota e você loga nela, pega uma chave, loga em outra máquina, faz alguma coisa, pega outra chave e faz isso. Tem vários níveis e a dificuldade vai aumentando. Vocês vêm fazendo com ele. Vou deixar aqui grande, ó. Aqui no começo ele fala bem básico aqui, ó. O objetivo desse nível é logar no jogo usando SSH. Ele vai falar qual host que você vai usar para entrar, que nesse caso é esse aqui. Então, username é bandit0. Então, como eu falei, a gente coloca o user aqui, @host, e aqui ele especificou, o username é bandit0, @ o host, e ele fala aqui na porta 2220. Se você não soubesse como que você faz para especificar a porta no SSH, você pode dar um man SSH, apertar um barra, escrever port. O barra você usa ele para pesquisar. E aqui ele fala, para especificar a porta a gente usa "-p". E tem outras configurações. Com "-i" você especifica um arquivo de chave. Então, SSH, bandit0 nosso username, o host nosso, de novo eu cliquei setinha pro lado, ele autocompletou. E nessa porta aqui, 22220, e ele fala pra gente que a senha é bandit0. Então vamos colar aqui, ele tá pedindo a senha aqui já. Ok, estamos em bandit0. Daí se avança para o nível 1 aqui. Ele fala que o arquivo está localizado num arquivo chamado readme, localizado no diretório home aqui. Vamos usar a senha para logar no bandit1 usando SSH. Então a gente vai ler essa senha de algum arquivo e vai especificar, só que daí em vez de logar com o usuário 0, a gente vai logar com o usuário 1, com a senha que a gente obter nesse nível aqui. Então alguém tem alguma ideia do que a gente faz aqui?
Tá falando que o arquivo tá guardado num diretório chamado readme. Então, esse arquivo tá em algum lugar. Oi? Então, o CD a gente vai mudar para algum diretório. Você sabe qual diretório a gente vai mudar? Se você apertar CD e apertar Tab, ele fala para você alguma coisa, mas aqui ele não está falando, porque ele só vai falar os diretórios. Ele não fala os arquivos. Então, a gente dá um ls aqui e a gente está listando o diretório. Tem esse arquivo readme. Para a gente ler o arquivo, alguém sopra aí? Pode ser um nano. Deixa eu ver se tem nano aqui na máquina. Tem um nano. Ó. Nossa, ficou ruim de ver. Falando que eu não posso escrever nesse arquivo. Mas, ó, parabéns. Os primeiros passos nesse jogo e tal. Ele me dá essa senha aqui. Pra gente ler, a gente tem muitas maneiras diferentes de ler esse arquivo. Será que eu copiei? É mesmo, dei Ctrl C e saiu do nano. Só pra você sair dando? Não sai dando. Mas, enfim, sair. Copiar alguma coisa? Tá, importante também. Eu quero copiar alguma coisa. O Ctrl C no terminal é usado para você interromper um comando que esteja sendo rodado. Então aqui se eu der um cat e não especificar nada, ele vai esperar que eu mande alguma coisa para ele. Se eu der um Ctrl C, ele mata esse arquivo. É tipo clicar no xizinho, se você estiver usando um Windows, tá com alguma coisa aberta, você vai matar aquele processo. Para a gente copiar, a gente precisa, além de apertar Ctrl C, apertar Shift enquanto a gente faz isso. E daí a gente pode copiar e colar. E para colar também, Ctrl Shift C. Às vezes aparece esse 200 aqui, só que... Foi por causa que eu apertei Ctrl V primeiro? Tá, o Arthur sabe de muita coisa. Então a gente tem diversas maneiras... Então é bem básico, a gente tem N maneiras de ler o arquivo, falaram para ler com Nano, dá para... Imagina que tem o Vim aqui também, se alguém quiser usar ele, tem também. Ou o cat mesmo. E aqui no Bunit ele também fala quais comandos podem ser úteis para gente matar esse nível. Então aqui ele fala comandos que você pode usar para resolver isso aqui. Nem sempre você vai usar todos, mas muito provavelmente se você tiver que matar para você fazer o que tiver, vai estar especificado aqui. Então você tem que olhar com bastante atenção nesses comandos aqui. E aqui ele também... ele dá mais instruções também. Será que vira continuar passando passo a passo aqui? Acho que não, né? 7h53, a gente começou um pouco mais tarde, mas a gente tá de boa. E se alguém tiver dúvida, coisa assim, a gente mandar lá, isso aí eles mandaram no Brasil, mandar pra gente trabalho. Qual que é essa tela que você usa aí? É os SH. Eu uso umas extensão no mais SH, eu preciso ver depois. Os autocomplete que eu uso, mas deixa eu ver aqui. Tem o power level do PK, tem o autocomplete, o highlight text. Ó, aqui tem as tranqueiras que eu instalei aqui, do Power Level 10K aí. Tem aqui, ó, os plugins aqui. Tem esse Auto Jump, que é legal também. Você não precisa dar CD, ele já vai. Pra quem quiser. Tem café, se você quiser, tá open. Acho que era mais isso.